Olá, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Iniciaremos essa super live aqui, como sair do operacional e como dobrar o faturamento. Com certeza é um tema que todo mundo gosta de saber, todo mundo precisa saber. É um tema que vai gerar muitos comentários, tenho certeza. E eu já tenho até pessoas aqui já clicando. A Elizabeth, boa noite. Diniz, boa noite. Vanessa, boa noite. Osa Clean, Madepad, boa noite. Seja bem-vindo. Érica, Guilhermino, Patrícia, Karine, Michele, todo mundo por aqui nessa noite. Que beleza. Dara, boa noite. Bionbox, boa noite. Michele, boa noite. Aida, Thiago. Eita, que beleza. Muita gente por aqui. E hoje nós iremos falar, vou até colocar aqui um pin, como sair do operacional. Muita gente tem dúvidas, muita gente tem questões referente a como sair do operacional. Eu vou colocar um pin aqui para vocês, para quem for entrando, já saber que o nosso tema da live essa noite é como sair do operacional. Boa noite, William. Boa noite, Priscila. Paloma, boa noite. Deixa eu ver quem mais por aqui. Aida, Elizabeth, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos falar então sobre como sair da operacional, como realmente utilizar táticas infalíveis para sair da operacional. E eu vou contar com a participação de vocês para a gente interagir por aqui. Vocês podem fazer perguntas tanto no chat quanto podem chamar aqui também na câmera. Eu abro a câmera e a gente vai bater esse papo aqui, porque a interação de vocês é muito importante. Boa noite, Priscila, Paloma, Ferreira Luciana, Keila, todo mundo por aqui. Se você conhece alguém que trabalha ainda no operacional e que precisa muito saber sobre esse conteúdo, já vai aqui no aviãozinho do lado, encaminha para 2, 3, 4, 5 amigas, que vai me ajudar muito. Essas pessoas realmente precisam desse conhecimento, a gente precisa propagar isso para o maior número de pessoas possíveis, ok? Vamos lá, então? Se vocês quiserem irem fazendo perguntas, tanto aqui no chat quanto na câmera, eu vou chamando vocês e a gente vai falando sobre esse tema, tá bom? Quando se fala de sair do operacional, tem muito um tabu, né? Nossa, eu vou sair do operacional, eu vou perder as minhas casas para helper, eu vou sair do operacional, a minha cliente não vai gostar mais da limpeza, eu vou sair do operacional e tudo vai mudar e eu não vou ter o controle da minha empresa. Não sei se vocês já ouviram por aí, né? Tem muito essa frase. Você vai sair, você vai deixar a sua equipe ir, você vai perder o controle e acaba que o que engorda o que engorda o boi são os olhos do dono. Tem muito isso, né? A gente ouve isso o tempo todo. E acaba que são mitos que colocam na nossa mente, são mitos que vão implantando na nossa cabeça, na nossa mentalidade, de que sair do operacional é um bicho de 7 cabeças, e na verdade não é. Sair do operacional é muito simples, mas precisa sim ter método, precisa sim ter um passo a passo. E eu lembro quando eu saí do operacional, não foi nada planejado, tá, gente? Quando eu saí do operacional foi realmente porque o meu corpo não estava aguentando e simplesmente deu aquele boom. Eu
simplesmente tive 3 hérnias de disco de uma vez e não consegui andar. Eu fiquei impossibilitada de andar, de caminhar. E isso aconteceu durante a minha trajetória e eu me peguei exatamente fazendo isso, né? Pedindo opiniões, conversando com pessoas que estão no business há muito tempo. O que eu faria, o que outras pessoas fariam naquela situação que eu me encontrava naquele tempo. E aí eu ouvi exatamente isso. Nossa, Brígida, você vai perder agora todas as suas casas. Nossa, Brígida, é impossível você ter a sua empresa sendo que você não está trabalhando dentro das casas. E aquele mito, né, que as pessoas vão implantando no meio do caminho de que não tem para onde ir, que não tem saída. E na época não tinha WhatsApp, na época não tinha nenhum aplicativo para poder colocar as informações das casas ali. E o que eu precisei fazer? Precisei me reinventar. Eu simplesmente ficava ligando para minha equipe, eu fazia um treinamento ali do que realmente era importante manter o padrão da minha limpeza, o que não podia faltar na minha limpeza. E fui implantando isso ao longo desses 10 anos de jornada. E nesses 10 anos, sempre as mesmas pessoas que falaram que era impossível e tudo, me pediram dicas. Essas mesmas pessoas viram a minha transformação e da minha empresa, principalmente, no decorrer desses anos, o meu faturamento, o crescimento da minha empresa. E muitas pessoas vieram pedir informações, vieram perguntar como que eu fazia esse processo de treinamento da equipe, como que eu fiz para sair do operacional e não ter tanta dor de cabeça. E basicamente não tem uma fórmula mágica. Se você falar assim, daqui a tanto tempo eu tenho a fórmula mágica para você. Não tem, gente. É trabalho duro. Realmente é você estar atento ao seu negócio. E tem um método também, lógico, que é o método correto. Porque nesses 10 anos eu quebrei muita cabeça. Quantas vezes eu já mandei helper, a helper não tinha tanto conhecimento, eu tinha que ficar ali no telefone resolvendo, ou a equipe estava lá toda perdida e não sabia o que fazer dentro da casa. Então, realmente é um passo a passo e tem que ter muita paciência. Mas, hoje em dia, vocês têm muito mais recursos e tem um método já pronto para poder vocês... Opa, já chegou perguntinha por aqui. Então, já tem um método pronto para vocês não precisar passarem por esse período que eu passei de muita dificuldade, tanto com a minha empresa quanto com a equipe, muita confusão. Então, depois eu vou falar mais com vocês. Mas vamos à pergunta aqui da Michele. Há quanto tempo você saiu do operacional? Bom, a minha empresa, ela existe há 10 anos e eu saí do operacional tem mais ou menos uns 8 anos. Tem 8 anos que eu não trabalho mais. E o período que eu levei, teve esse acontecimento da coluna, né, da hérnia de disco na coluna, até eu sair totalmente do operacional, foi mais ou menos aí uns 4, 6 meses. E geralmente essa mesma média de 4 a 6 meses é a média que as minhas alunas também saem do operacional nesse mesmo período, tá? Eu tenho alunas que saíram com 4 meses, dobraram o faturamento e saíram do operacional. Hoje trabalham de casa, hoje trabalham no administrativo e ainda faturam muito mais do que quando trabalhava no operacional. Olha isso, gente. Que maravilha. Então, assim, geralmente esse período gira em torno de 4 a 6 meses, tá bom? Podem mandar perguntinhas aqui, se vocês tiverem. Deixa eu ver aqui. Bruna perguntou, qual o principal problema para sair do operacional?
Eu tenho medo de perder as minhas casas. O que acontece? Geralmente a gente fica insegura, né? Tudo que é novo traz uma certa insegurança. Porém, tem um método, você precisa ter uma padronização da sua limpeza, não pode ser uma limpeza qualquer, você tem que ter qual passo a passo que é importante na sua limpeza, qual que é o primordial, que não pode faltar dentro da sua limpeza. Tudo isso você pode ter nesse passo a passo para sair do operacional. E também tem que ter um treinamento de equipe, gente. Se sua equipe não está treinada, como que você vai abandonar o barco, simplesmente não saber o que eles vão fazer? Eles estão perdidos e você é mais perdido ainda. Não pode, você tem que treinar a sua equipe primeiro e aí depois você vai sair do operacional. Com a padronização da limpeza, qual é o tipo da padronização da limpeza que você precisa ter, o que não pode faltar na sua limpeza, treinar nesse passo a passo para você ter mais tranquilidade, tá bom? Opa, tá chegando mais perguntinhas por aqui, que ótimo. Emília Alegre. Depois que você saiu do operacional, você não for mais visitar os clientes? Bom, todas as minhas visitas hoje, as entrevistas, eu faço com o cliente virtualmente. Eu não vou presencial mais, porque a minha empresa já escalou, já cresceu muito, apesar de ter uma gerente, uma assistente virtual, eu ainda tenho um único contato com o cliente, que é exatamente quando ele chega. Eu acho importante continuar com esse contato, porque uma entrevista online hoje gira em torno de 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos. Então, eu programo dentro do meu dia e é muito mais fácil do que visitar o cliente presencial, meia hora para ir, meia para voltar, às vezes o cliente é mais longe ainda. Então, eu divido dessa forma para ser mais efetiva, tá bom? Opa, ótima pergunta, Priscila. O que fazer quando os clientes exigem a sua presença? Olha, alguém tem alguma sugestão do que fazer quando o cliente exige que você fique ali dentro da casa o tempo todo? Alguém já passou por essa situação? É muito comum, né, gente? Bom, geralmente o cliente exige que você esteja ali presente dentro da casa porque ele ainda não te enxerga como uma empresa. Então, é importante você ter um posicionamento de empresa, usando ali o uniforme, tendo o seu guidance pronto, para quando ele chegar, ele ver que você não é uma cleaning lady, mas que você é uma empresa como outra empresa qualquer no mercado, que você tem as suas regras, que você está estruturada, que você realmente se porta como empresa de uma forma profissional. Então, isso é muito importante. E o segundo ponto também é quando o cliente acostuma te ver muito ali dentro da casa dele, quando você for sair do operacional, é bom você sair aos poucos, tá? Tem um passo a passo, você não precisa sair do dia para a noite sem comunicar ao seu cliente. Todo momento do crescimento da sua empresa, você precisa comunicar com o seu cliente de forma profissional e objetiva, porque ele vai ver que você está crescendo, ele vai ver que você realmente está melhorando o serviço que você está prestando para ele. Então, quando você deixa de ser uma pessoa individual, a clean lady, e quando você passa a ser aquela empresa, aí você vai comunicando esse processo com o cliente e ele passa a ter mais segurança no que você tá fazendo e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Eita, estamos cheios de perguntas aqui, que coisa boa. Esse tema também é um tema muito bom, né, gente? Todo mundo quer saber. Inclusive, se você conhece uma amiga, um vizinho, um parente, alguém que fala sobre isso aqui,
já vai aí no aviãozinho, já encaminha essa live, porque é uma informação muito importante para quem é da área da limpeza, né? Gabi Sass. Quantas equipes é possível coordenar? Gabi, boa e excelente pergunta, viu? Na verdade, excelente. Antigamente, quando eu tive que sair forçada do operacional, igual eu contei para vocês, não tinha WhatsApp, não tinha nenhum aplicativo para gerenciamento, não tinha nada disso. E era uma confusão, eu tinha que ficar escrevendo na mensagem, mandar texto, ficar ligando. Olha, casa tal, a gente vai atrasar. Elas ligavam para mim que iam atrasar, eu ligava para o cliente, e uma confusão. Hoje em dia, Gabi, tudo mudou. Hoje em dia nós temos programas, né, aplicativos onde você gerencia todas as suas equipes. Temos aí o Time Tree, temos o MagePad para coordenar as mensagens de forma automática com o cliente. Então, vale muito a pena, tá? Vocês conhecerem. Se alguém tá aqui na live e não conhece ainda, pode me mandar ali um direct que eu encaminho para vocês. Até o código para vocês utilizarem durante o mês, para vocês verem se adaptam, se não se adaptam, testarem. Porque qual é o processo, tá, Gabi? Que geralmente nós fazemos. Faz uma equipe, você e uma helper, coloca uma motorista no lugar e sai do operacional. Começa uma outra equipe com uma helper e aí coloca uma motorista e sai do operacional. E vai fazendo isso e construindo todas as equipes. É uma forma muito melhor de escalar o negócio e totalmente possível de você estar manejando aí através desses aplicativos que já existem no mercado. Hoje em dia é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Eu passei muito perrengue no passado, viu, gente? Meu Deus! Era toda hora ligação de helper, ligação de cliente reclamando. Vamos lá, temos mais perguntas aqui, vamos ver. Vi que você tem uma gerente e uma assistente. Quais são as funções de cada uma? Damásio, obrigada pela pergunta. Bom, a gerente, ela é responsável pela parte financeira e tudo que se refere à equipe. Quem que vai trabalhar, quais os dias off, ela organiza todos os pagamentos da equipe, recebe os cheques, faz o fechamento da semana. Tudo isso é com ela, entrega os produtos, compra os produtos, faz aquele controle de equipamentos, controle de produtos, tudo com ela. A VA, ela é responsável diretamente pelo atendimento ao cliente. Então, tudo que se refere ao cliente é direto com ela. Então, as meninas chegaram e não tem a chave. Então, vai mandar mensagem e aí a VA vai entrar em contato com o cliente. Para agendar, a VA também faz, além do agendamento, ela também faz o reschedule, ela também faz o schedule da semana inteira, já deixa lá no MagePad tudo pronto, tudo no automático. Então, toda essa organização com o cliente e a comunicação com o cliente é feito com assistente virtual também, tá bom? Vamos lá para mais perguntas. Isso mesmo, o William colocou aqui, deixar de ser a clean lady e se tornar uma boss. Exatamente. Eu sei, gente, que no caminho é meio difícil a gente enxergar assim, ai meu Deus, eu sou boss, nossa, eu só trabalho limpando casas. Não é por aí. Você precisa trabalhar a sua mentalidade de crescimento para que você realmente você já tem uma empresa nas suas mãos, você não está enxergando isso. Então, trabalhe a sua mentalidade, trabalhe o seu potencial. Quantas pessoas lá no passado falaram para mim que eu não ia conseguir administrar minha empresa de longe, que eu era uma louca, que eu ia perder todas as casas.
E eu não só consegui, me reinventei na época, porque eu realmente não estava presente, não estava conseguindo caminhar, né? Porque eu fiquei uns 4 meses em tratamento da coluna. Então, você não precisa esperar chegar nesse período de você simplesmente acabar ali, o seu corpo já não responder mais. Você não precisa. Você pode se organizar para sair do operacional de uma maneira planejada, de uma maneira organizada e com todo o método correto, tá bom? Inclusive, as minhas alunas, já tenho alunas que já saíram do operacional. Se vocês quiserem, posso marcar uma live com essas alunas para vocês conhecerem mais, para vocês ouvirem como foi o processo de cada uma. Acho que é bem interessante a gente fazer isso, né? E é isso, temos mais perguntas aqui. Qual o faturamento mínimo para sair do operacional? Jane Liz, acho que é Jane Liz. Obrigada pela pergunta, excelente pergunta também. Bom, para sair do operacional, é muito importante que você, se você ainda não tem grupo, né, é o seu primeiro grupo, você precisa ter no mínimo, $500 de média de faturamento diário. Se você tiver menos que isso, basicamente as suas casas estão com valores bem defasados e aí vai ficar difícil você ter condições financeiras para pagar 2 pessoas na sua equipe. Então, você não consegue sustentar esses valores. O ideal é ter o mínimo, a média ali de $500. Mais do que isso, excelente. Menos do que isso, você precisa trabalhar algumas questões financeiras, mas ainda assim não é impossível. Você pode... Eu tenho estratégias, eu ajudo as minhas alunas com algumas estratégias para dobrar o faturamento e ainda assim conseguir sair do operacional, tá bom? Espero que tenha respondido. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Opa, muita gente entrando agora também. MadePad é vida mesmo, Aida. Mary Block, amei o MadePad, maravilha. Diego Gustavo, excelente pergunta também, hein, Diego, amei. Melhor opção é a equipe de 3 meninas? Ótima pergunta. Bom, cada time você vai ver qual que é a necessidade da sua equipe. Se você for numa equipe de 3 pessoas, de 3 meninas, você tem que saber exatamente como dividir o trabalho, porque senão elas podem se atrapalhar ali na divisão do trabalho e embolar o meio de campo todinho dentro da casa. Já aconteceu comigo no passado, eu sei bem como que é. Às vezes uma menina acha que se ela demorar mais no banheiro, as outras meninas da equipe vão andar mais rápido com o trabalho e ela vai ficar só com o banheiro. Então, essas divisões são muito importantes. Eu, Brígida, particularmente também prefiro 2 meninas, 2 pessoas na equipe, de 2 em 2 cada equipe. Por quê? Porque eu penso que o trabalho fica muito melhor dividido. Ali elas se comunicam melhor, elas trabalham com tranquilidade dentro do tempo que elas precisam para fazer a casa. Então, eu acho que de 3 pessoas para fazer 6 casas, que a média são 2 casas por pessoa, fica muito corrido, fica muito uma atrapalhando ali a outra. Então, eu não vejo muita produtividade em 3 pessoas, mas também é possível, tá? Tem muita gente que tem equipe de 3 pessoas, também são empresas bem-sucedidas. Vai depender do seu objetivo, do que você quer, como que você quer trabalhar com essas equipes, tá bom? E também da sua rota, né? Que a sua rota seja aí casas próximas umas das outras. Eita, que tem muita pergunta aqui hoje. Ô, coisa boa. Jane Boizin. Tenho muita dúvida sobre precificação. Alguma dica? Bom,
a precificação são 3 formas de precificar: por square feet, por valor hora e por flat rate, que é um valor fixo se a equipe fica mais tempo ou se a equipe fica menos tempo. Então, assim, eu ensino isso dentro do processo de mentoria. Não estou com vagas em aberto agora, mas fiquem ligadinhos que eu vou falar com vocês mais à frente sobre essa mentoria. Janes, eu quero fazer consultoria com você. Janes, eu tenho lá no link da bio, tem um link para o grupo, que é uma lista de espera. E aí você vai poder entrar nessa próxima turma, tá bom? Nós estamos reestruturando tudo direitinho e eu vou anunciar aqui para vocês. Me manda um direct que eu te envio o link, tá bom? E aí você fica nesse grupo, porque realmente quem estiver participando desse grupo vai ter condições especiais para poder iniciar nessa nova turma de mentoria, tá bom? Miriam Paunelli. Esse processo encarece muito o preço final da limpeza? Qual processo, Miriam? Se eu puder explicar melhor, fazendo favor? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Damásio 2020. Eu acho setor de vendas. Você está perguntando da VA? A VA não é para vendas, viu? A VA, ela é somente para atendimento ao cliente. Aquelas mensagens de clientes de retorno, de reschedule, ou quando o MadePad automatiza e manda ali as mensagens de lembrete, tem algum cliente que não quer naquele dia, naquele horário, ela não é de vendas, ela é só de atendimento. Porém, tem VAs também que são de vendas, tem VAs que são direcionadas só para financeiro. Cada VA atende um assunto específico, entendeu? Silas Santos, quando abrirá a mentoria? Silas, no momento a mentoria ela está fechada, mas nós temos uma lista de espera, tá bom? Você pode enviar um direct ou ir lá no link da bio que tem o grupo. E aí você entra no grupo, quem tiver ali no grupo vai ter condições especiais para iniciar na mentoria. E dentro do processo de mentoria você vai aprender exatamente isso, saída operacional, aumentar, dobrar o seu faturamento e você vai ter certeza e direcionamento do passo a passo. Entre 4 e 6 meses você vai poder sair do operacional. Ana Cleanup, Massachusetts. Como conseguir esse assistente virtual? Bom, o mercado, né, hoje em dia de assistente virtual cresceu bastante nos últimos tempos. Então, a assistente virtual eu consegui através de uma indicação e valeu muito a pena. Eu super indico para vocês. Vocês terem uma VA, porque realmente aumenta muito a eficiência da equipe, vale muito a pena, tá bom? Mas também existem grupos de Facebook, grupos de treinamentos de VA que você também pode entrar e pedir recomendação, descrever ali o perfil que você precisa. Mas vamos lá, gente, perguntas sobre como sair do operacional. Podem mandar aqui, por favor, para a gente poder falar mais e mais, respondendo as dúvidas de vocês. Miriam perguntou, mas quantas casas para ter a média de $500 por dia? Bom, não é número de casas, é número de faturamento, Miriam. Porque tem pessoas que limpam só 3 casas e tem $500 por dia. Tem pessoas que limpam 6 casas e que tem os mesmos $500 por dia. Por quê? Tem alunas que trabalham com casas de high ticket, então elas cobram acima de $200 a casa dela. Então, não são casas baratas. Então, às vezes ela limpa ali 3 casas e ela tem esses $500 por dia. E da mesma forma, tem pessoas que se posicionam limpando 6 casas
para ter esses mesmos $500 por dia. Então, vai depender muito esse faturamento, tá bom? Priscila falou que acontece muito. Acontece mesmo, Priscila. O povo fala de tudo na nossa cabeça, né? Acaba que as crenças limitantes que eles têm na cabeça deles, eles querem implantar o chip na nossa cabeça também. Não é por aí, né? Rose Silva, você indica VA para nós, Brígida? Super indico, vale muito a pena. Inclusive, quem tem dificuldade com o inglês também, é uma mão na roda, tá bom? Não só o inglês, mas ajuda você não ter... Você tá limpando dentro da casa, às vezes um cliente entra ali, manda uma mensagem e você não tem tempo para responder, então a VA ajuda em tudo isso, tá bom? Como conseguir a VA? Já respondi. Gente, eu quero falar com vocês, quero ver vocês. Quem que tá aqui para poder perguntar? Lucimara, muito boa sua explicação. Ai, obrigada, que bom que eu pude te ajudar. Jane Liz, tenho faturamento mínimo, estou testando alguns dias mandar as meninas. Estamos em fase de teste. Olha, muito bom, Janeli. Você acha que é muito arriscado comprar um carro para isso nesse início? Olha, Janilis, eu indico você ir começando aos poucos. Não sei se você já tem a motorista, né? Não sei qual é a sua situação, mas você, como está em fase de teste, eu indicaria você pegar uma motorista part-time, alguém já com carro, entendeu? Nesse processo inicial. E aí depois você tendo ali uma consistência, os clientes já se adaptando, que você saiu do operacional, a equipe já treinada, tudo caminhando direitinho, aí sim você compra um carro, investe na sua empresa para você poder crescer um pouquinho mais, né? William tá perguntando, assistente virtual não é muito avançado ou é obrigatório no início? Bom, a assistente virtual, ela é para quem já cresceu, já tem uma certa quantidade de clientes e precisa de uma ajuda com relação ao schedule, com relação à comunicação com o cliente, ou para aquelas pessoas que estão ali trabalhando dentro da casa e não tem condição de responder os clientes, porque os clientes chegam e às vezes você chega em casa muito tarde, 8, 9 da noite, não consegue responder esse cliente, acaba que tem uma demora, tem um delay na resposta para esse cliente. Então, nesses casos, a assistente virtual, ela é muito indicada, tá bom? Vamos lá, bora para mais perguntas. Eu limpo 2 casas por dia, acho essencial ter bons preços. Sim, Janelise, você está coberta de razão. É importante você ter bons preços, porque senão você não vai conseguir manter a sua empresa financeiramente falando, né? Deixa eu ver aqui. Gabi. $500 por dia posso pagar as helpers. Não, antes de pagar as helpers, é o mínimo no começo que você precisa ter, mas depois você vai aumentando esses valores, trocando os clientes que são baratos, é só o mínimo de base para você poder trabalhar isso melhor lá na frente, tá bom? Jane Liz, estou amando a live, já esclareceu muitas dúvidas. Que bom, Jane Liz, que ótimo. Eu fico muito feliz em te ajudar. E se você quiser também entrar no grupo, já aguardar para a próxima turma de mentoria, vai ser muito bem-vinda também, tá bom? Polly, explica de novo sobre conseguir o VA. Essa é uma pergunta muito corriqueira, né? O VA, como é uma questão nova nas empresas de limpeza, realmente tira muitas, né? Falar sobre VA tira muitas dúvidas das cabeças de vocês, porque é uma função nova, é uma coisa nova que está no mercado
E, gente, quem tá saindo do operacional, quem já tem aí 2 grupos, tenha uma VA. Vale muito mais a pena, talvez, do que ter uma gerente, tá? Então, façam teste, contratem, peguem pelo menos 5 para vocês fazerem entrevista com elas, para vocês colocarem, ver, né, como que é o perfil de cada uma, como que elas trabalham, porque vale muito a pena. Ai, Silvana, boa noite. Perguntas, meninas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a Wérica. Elizabeth Toast. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olha. Mais perguntas, gente? Vamos lá. Perguntas sobre como sair do operacional, como dobrar o faturamento. Eita, vocês estão com vergonha, né? Ninguém quis aceitar a minha chamada de vídeo. Olha, pergunta sobre saída operacional, como dobrar o faturamento. Ah, como conseguir uma VA? A VA, existem grupos de Facebook que tem VA. Então, nesses grupos, vocês vão anunciar a vaga e aí várias VAs vão falar, olha, estou disponível e tudo. E aí você vai selecionar umas 5. Depois que você selecionou essas 5, você vai fazer uma entrevista com elas. Vai ver o perfil, vai ver se a quantidade de horas, se os dias que elas têm tá de acordo. E vale muito a pena, porque a maioria delas estão no Brasil, falam inglês fluente e muitas vezes já tem até experiência com empresas de limpeza aqui nos Estados Unidos. Então, é uma mão na roda, gente. Eu super indico, viu? Já já vou contratar mais uma. Na sua opinião, qual a melhor forma de captação de clientes? Então, mesmo com poucas casas, vale a pena ter uma VA. Deixa eu responder aqui a Polly, já que a gente está falando sobre VA. A Polly perguntou, então, mesmo com poucas casas, vale a pena ter uma VA? Vale a pena ter uma VA com poucas casas quando você não tem tempo para responder mensagem do seu cliente, passa o dia e você não respondeu um cliente novo, você não conseguiu responder porque estava trabalhando dentro da casa, ou você não tem inglês suficiente para marcar uma entrevista com o cliente. Então, nesses casos, quando você está no começo, vale a pena, desde que seja em reais e ela esteja no Brasil, tá bom? Então, vale super a pena, eu super recomendo. Agora, se você está começando, você já tem inglês, às vezes você você trabalha com 2 pessoas, você tem tempo ali de responder mensagem do cliente, tem tempo para fazer entrevista. Então, nesse caso, eu não recomendo, porque você ainda consegue fazer ainda tudo sozinha, tá bom? Gabi Rosas. Na sua opinião, qual a melhor forma de captação de clientes? Gabi, bom, existem mais de 15 formas de captações de clientes. Eu ficaria aqui a noite toda falando sobre captação de clientes, porque realmente é um tema muito abrangente, tá? Necessário. E de todas as formas de captações de clientes, eu gosto de trabalhar muito com a indicação e com o Nextdoor. O Nextdoor hoje está crescendo muito, é um aplicativo que vocês podem confiar, porque é um aplicativo de vizinhança. Então, um cliente indica o outro, e aí vira uma bola de neve dentro desse aplicativo. Então, vale super a pena vocês conhecerem. Mas, como tudo na vida, vocês precisam conhecer bem o que vocês precisam conhecer bem como que funciona o Nextdoor. Porque, ai meu Deus, porque se você não conhece o Nextdoor profundamente, você não vai extrair o melhor desse aplicativo.
tá? Tem ele na versão business, tem ele na versão de vizinhança. Então, você precisa entender, você precisa se aperfeiçoar, aprofundar, né, na verdade, no aplicativo para você utilizar de uma forma adequada, tá bom? Joel perguntou: quanto pago por uma VA? É por hora? É por diária? Como que faz? Bom, Joel, ótima pergunta também, viu? Uma VA no Brasil, ela é paga por mês. E depende da VA. Tem VA que não trabalha fim de semana, não trabalha feriados do Brasil. Tem outras que trabalham sim fim de semana, então vai do acordo que você fizer com ela nesse começo, nesse contrato, e você vai poder ver o que é melhor para você, entendeu? Eu, por exemplo, eu precisava de uma que fizesse 1, 2 horas no domingo para eu colocar ele no aplicativo, organizar a semana e tudo. E tem umas que são mais flexíveis referente a esse pacote de horas e outras que não trabalham assim de forma alguma no fim de semana. Então, por aí que eu fui me guiando. Eu fui vendo qual que era o perfil que eu precisava, que fosse uma pessoa mais flexível, entendeu? É um pacote de horas, então você tem umas que atendem 40 horas na semana, outras 45, e aí vai depender do que você combinar com ela e também da sua necessidade. É um valor mensal e você paga essa VA no Brasil, então fica muito, muito mais acessível do que pagar em dólar, tá bom? Aruai, ei, Gabriela, tudo bem? A, a pergunta dela, o aplicativo Bark é bom? Bom, gente, o aplicativo Bark é muito parecido com o Thumbtack. Muita gente aqui já ouviu falar do Thumbtack, né? A diferença do Thumbtack para o Bark é que o Bark tem muitos leads que são fake. São muitos clientes que estão ali, tem até o número de telefone, mas são clientes que não existem. E aí acaba que você paga pela plataforma, já é desconto automático do seu cartão, e aí acaba que o que acontece? Você pagou por aquilo ali e não tem o cliente. Então, muitas e muitas vezes são clientes realmente fake, tem que tomar muito cuidado. Inclusive, vou dar uma dica, eu digo que quando vocês utilizarem esses tipos de aplicativos, é, vocês coloquem não o cartão do banco de vocês. Comprem um cartão, aquele gift card, compra um cartão em qualquer lugar, coloca ali US$ 100 ou menos, o valor que vocês quiserem, e coloque dentro do aplicativo. Porque essas plataformas, gente, as pessoas clonam muito o número do cartão, tem como, além de clonar o cartão, eles têm como debitar valores que não são reais, valores que não convêm de acordo com aquele lead ali. Por exemplo, várias vezes as alunas, quando chegam, já chegam cheio de problemas, né? E aí, várias vezes, teve uma que perdeu US$ 450 assim, ó, saiu da conta, e quando ela chegou na aula, ela falou: Brígida, eu acabei que não conhecia você antes, estou aqui preocupada porque saiu todo esse dinheiro da minha conta e agora eu não sei como fazer. Então, assim, eu sugiro que vocês utilizem esse tipo de cartão para não ter problema nem com o banco de vocês e nem com cobrança indevida, porque eu já vi muita gente também tendo o cartão clonado, perdendo dinheiro com cartão clonado. Então, tem que ter muito cuidado. Qualquer transação que coloque o número do cartão, sempre utilizem um gift card, ali um cartão virtual da Visa, uma coisa assim que você não tem nenhum problema, que você pode limitar o uso. Aí não tem problema nenhum, tá bom? Jane Liz,
Ai, meu Deus, Janice, já quero você minha aluna, adoro! Só pergunta boa hoje, viu? Amei. Dica de como treinar as helpers, excelente pergunta. Bom, as helpers são três formas de treinamento de equipe que eu oriento as minhas alunas. Então, tem a padronização do serviço, que são aquelas formas importantes da limpeza que não podem faltar para você. Para você ter uma boa limpeza, segundo o seu padrão, segundo o que você quer para sua empresa, o que, que não pode faltar. E aí você vai listar isso. Tem quando uma equipe é muito nova, uma equipe que você ainda nunca treinou, é uma equipe que entrou agora, que você quer dar um treinamento do zero. Você pode fazer esse treinamento de equipe por cômodo, cada cômodo da casa, sabe? Que começa limpando de cima para baixo, ali os cantos, teia de aranha, como que você quer fazer. Então, esse é o segundo tipo de treinamento. E tem o terceiro tipo de treinamento de equipe, que é em slides, onde você coloca ali a foto do antes e do depois, a foto do que dá certo, do que dá errado na sua limpeza, e você mostra através, além de falar, né? Porque isso daí também a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente está ali falando com a helper, e a helper às vezes não entende, ela é mais visual, ela precisa ver aquilo ali. Então tem também o treinamento que é de slides, onde tem todas as fotos e você vai mostrando para essa helper o passo a passo da sua limpeza, tá bom? É, Polly, ótima ideia, não sabia, menina? Gente, eu já quero essa Polly e Janelis lá comigo na aula. Amei, meninas, vocês são muito participativas. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Bom, eu já tô aqui. A Janelis, amei. Bom, meninas, eu já tô aqui, né? Cadê? Ai, meu Deus, tem mais uma pergunta. Pera aí que eu não quero passar a pergunta. Deixa eu ver. Quanto, quanto tempo eu saio do operacional? Ah, essa é fácil. Elizabeth. Elizabeth, você sai do operacional em uma média, tá? Uma média de 4 a 6 meses. Vai depender do seu esforço, da sua dedicação. Eu já tive alunas que saíram em 4 meses do operacional, já tive alunas que saíram em 6. Vai depender de você. Mais você se esforça, mais rápido você sai. Então, e tem todo um passo a passo para seguir, tá bom? No meu método eu falo sobre isso, eu falo sobre esse passo a passo. Deixa eu ver, quem mais? Perguntas? Amei. Ai, que bom, Janelis. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua paciência. Gente, por hoje é isso. Vou começar agora a fazer mais lives. Vou ver se eu trago semana que vem, tá bom? Já começa a me seguir, quem não me segue aqui ainda, já começa a me seguir lá no Instagram. Eu vi que umas 5 pessoas começaram a me seguir, já corre lá para me seguir, tá bom? Porque eu vou combinar com algumas alunas para a semana que vem elas darem o depoimento delas de como elas saíram do operacional. O que, que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia para vocês conhecerem o passo a passo, o processo de cada uma. E eu vou conversar com elas, ver se eu consigo fazer essa sequência de lives na semana que vem. Pelo menos umas 2 ou 3 alunas que já saíram do operacional, e aí vocês vão poder ver a experiência de cada uma, como que foi a jornada, os desafios, e como que foi esse processo, tá bom? Cris Cash, vai deixar gravado? Vou deixar gravada a live, viu? Pode deixar que vai ficar gravado. Comenta aqui no vídeo, comenta aqui o que vocês acharam, gente. O que vocês acharam da live? Tira um print, posta lá nos seus stories. Cadê? Posta lá nos seus stories, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa live. Vocês querem a live com as alunas na semana que vem?
As alunas que saíram do operacional, viu? As alunas que saíram do operacional, que já dobraram faturamento, são alunas que já estão em um certo patamar e eu vou trazer elas para falar aqui com vocês semana que vem. O que vocês acham? Hein? Então tá bom. Ai, obrigada, Ohana. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Então, vou preparar essa live para a semana que vem e vamos com tudo, então, aprender como sair do operacional na semana que vem, tá bom? Eu aguardo vocês. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Léa. Obrigada, Polly. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada pelo tempo. E vamos bater esse bate-papo aí na semana que vem. Vamos falar mais e vamos detalhar mais como saída operacional, tá bom? Eu vejo que houve muita interação de vocês e vai ser excelente essa live na semana que vem com as alunas, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Até mais.